Ordinária do Colendo Órgão Especial, pela parte administrativa, o processo de número 6 da comarca de Ribeirão Pires, defesa prévia apresentada pela doutora Isabel Cardoso da Cunha Lopes Enei. Houve um pedido de sustentação oral, então está sendo retirado de pauta por uma sessão. O processo número 6 não será julgado. O processo número 1, cujo relator é o desembargador Antônio Luiz Pires Neto, que já votou, ele foi adiado a pedido dos desembargadores Rui Coppola, desembargador Tristão. Não, desculpa, foi um acidente. Desembargador, quem mais pediu aqui? Walter de Almeida Guilherme e Rui Coppola. E ele continua adiado, não é? Desembargador Walter Guilherme. Concordado, todos nós acordado que traremos o voto na sessão no dia 28, porque o eminente Márcio Bartoli estava disposto a pedir vista, então iríamos votar todos no dia 28. Então, se permanecer... O desembargador Márcio também traz. Então, esse processo será julgado no dia 28, na próxima quarta-feira, com os votos dos desembargadores Rui Coppola, Walter de Almeida Guilherme e Márcio Bartoli. Isso. Então também não será julgado hoje. O que mais que a gente vai ver? Continuam adiados o 3 e o 4. Alteração dos artigos 26, 80 e 86 do Regimento Interno e a alteração da Resolução 549/2011, os dois processos 3 e 4 também não foram devolvidos. Também foram retirados de pauta para reestudo diante de fatos novos, o número 7 e 8. É a normatização da contagem de tempo de advocacia como serviço público para desembargadores do 5º Constitucional classe advogado e o requerimento do doutor Daniel Ovalle da Silva Souza, juiz de Direito Auxiliar da Capital, solicitando cômputo do tempo de advocacia para fins de licença-prêmio. Esses dois foram retirados. E também está ontem, mas, né? E, diante de outros pedidos de participação de entidades funcionais nas sessões administrativas, o 12 também está sendo retirado de pauta. Então, todos esses processos da sessão administrativa não serão julgados. O que sobra? Há uma preferência, vamos começar com ela, o número 5 é um processo administrativo disciplinar de interesse da doutora Maria Lúcia Ribeiro de Castro Pisotti Mendes, juíza de Direito Substituto de 2º grau, cujo relator é o desembargador Márcio Bartoli, que tem o seu voto 31.130 e está com a palavra. Presidente, eu passei a minuta do voto a todos, então vou fazer um resumo aqui do caso. Procedimento disciplinar instaurado contra a juíza. Imputou-se a representada a prática de infração disciplinar em razão dela ter expedido, aspas, ofícios a órgãos públicos, CONTRU, Polícia Militar, e de ter entrado em contato direto com concessionária de energia elétrica, Eletropaulo, solicitando providências diante da suposta situação de risco para frequentadores do prédio do fórum onde exerce suas funções, incorrendo em, aspas, invasão da esfera de competência administrativa exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça, fecha aspas, com aparente quebra de hierarquia e insubordinação, propagação de informações inverídicas aos órgãos públicos, à imprensa e aos demais magistrados da comarca, bem como exposição indevida da imagem do Tribunal de Justiça perante os órgãos públicos, a mídia e a opinião pública. Magistrada que, ademais, valendo-se de seus subordinados, teria tentado incitar os servidores lotados no fórum a paralisar suas atividades e realizar manifestação, dando início a tumulto, incorrendo em tese, diz a portaria, na infração descrita no artigo 35, inciso 8º da Lei Orgânica da Magistratura. O processo foi a mim redistribuído.
A apuração que ensejou a instauração do presente processo administrativo foi originada pelo ofício do então presidente do Tribunal de Justiça, remetendo à Corregedoria Geral mensagem eletrônica enviada pela representada aos juízes da capital, apontando a grave situação em que se encontravam as instalações elétricas do prédio do Fórum João Mendes Júnior, relatando que a signatária havia expedido ofícios a diferentes autoridades públicas solicitando providências sobre os problemas que constatara. Diz a mensagem, consta da mensagem a expedição de ofício ao CONTRU, Comando-Geral da Polícia Militar, Eletropaulo, presidente do Tribunal de Justiça, juiz-diretor do prédio e ao servidor administrativo responsável. As inúmeras nulidades e exceções arguídas no decorrer do feito, desde a sua instauração até a última manifestação do advogado da representada, pelo meu voto não serão analisadas, pois como o julgamento de mérito será favorável à posição da representada, aqueles requerimentos restarão prejudicados. Estou mencionando aqui um precedente nesse sentido do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, a solução absolutória se mostra mais condizente com o exame do conjunto probatório. Nos termos do acordo que determinou a instauração de procedimento administrativo disciplinar contra a representada, 3 foram as condutas que poderiam ensejar violação disposta no artigo 35. A prova oral foi colhida uma vez na fase preliminar, 2 vezes no âmbito judiciário, contudo, tendo em vista a anulação do procedimento desde folhas 975 até sua renovação após o acórdão, é melhor e mais conveniente focar a análise do material probatório obtido somente nesta última fase, que teve a efetiva participação da representada em sua realização. Da leitura dos depoimentos colhidos nos autos, tanto na fase preliminar quanto na fase judicial, fica evidente a insuficiência probatória para apontar seguramente a conduta da representada como criadora ou incentivadora do incipiente movimento realizado em 13 de março de 2003, que visava a paralisação das atividades do Fórum João Mendes, com a realização de manifestação. Embora, de fato, funcionários subordinados à representada tivessem percorrido alguns outros cartórios judiciais em busca de adesão ao movimento de paralisação dos trabalhos contra as condições de segurança do prédio, esse dado não conduz à responsabilização direta da magistrada, a meu ver. Em que pese a testemunha Regina Celi Coelho tenha afirmado que funcionários seriam confirmado que agiam sob orientação da representada, há depoimentos narrando que essas pessoas, em verdade, apenas se identificaram como funcionários da 32ª Vara Civil, porque questionadas sobre seu posto de trabalho. Uma delas, Paulo Fernando da Silva, inclusive afirmou que as funcionárias eram da 7ª Vara. Assim também o depoimento das 2 funcionárias da representada à época, tanto Ana Paula quanto Tânia, disseram com convicção que seus comportamentos não foram determinados ou incentivados pela magistrada, que se limitara a dizer que já havia tomado as medidas que lhe eram cabíveis. Diante desse quadro, pergunta-se será que as funcionárias do cartório da representada foram aquelas apontadas como autoras ou mesmo colaboradoras do movimento porque atuavam sob orientação da magistrada ou porque, sabendo que ela dividia suas preocupações sobre os riscos elétricos do prédio, puderam mais livremente manifestar-se contra as condições de segurança do prédio. Claro e evidente, portanto, não ser possível imputar com a convicção necessária qualquer responsabilização administrativa representada pela suposta incitação dos servidores lotados no fórum a paralisar suas atividades e realizar manifestação dando início a tumulto, pela falta de elementos probantes conclusivos nesse sentido. Se é compreensível a atitude temerosa das funcionárias em permanecer no prédio do Fórum João Mendes Júnior, igualmente deve ser aquela medida tomada pela representada de emitir ofícios aos órgãos públicos, à concessionária de energia, à diretoria do Fórum, tanto para o juiz-diretor quanto para o funcionário responsável, porque à época dos fatos era notória a existência de problemas de segurança da rede elétrica do prédio. Conforme o relato do testemunha Álvaro Luiz Cardoso, foram constatados 3 incêndios e o sistema elétrico vinha sofrendo constantes problemas que culminaram com o encerramento antecipado das atividades no dia 12 de março de 2009, em razão da queda de energia. Diante desses elementos, não pode ser taxado de inverídico o relato da representada no e-mail que enviaram aos juízes da capital ou o trecho de sua entrevista à Rádio Bandeirantes.
os riscos impostos aos funcionários, advogados e partes que diariamente transitavam pelo prédio eram já conhecidos e, portanto, a manifestação representada não consistiu em qualquer novidade. Nesse sentido, de se verificar que havia em tramitação perante o Ministério Público do Estado inquérito número 143/2000 que apurava as condições de segurança do prédio. Também precedeu a manifestação representada um abaixo-assinado com data de 25 de abril de 2008, com mais de 1.000 assinaturas, dentre as quais a da representada, pedindo providências para a melhoria das condições de segurança do edifício. Seria o caso também de se taxar como inverídico o conteúdo desse abaixo-assinado e determinar a apuração da responsabilidade administrativa de seus signatários, pergunto. Nos precedentes, portanto, as imputações de ser representada a responsável pelo projeto de manifestação ocorrido por falta de provas e de ser inverídico o conteúdo de suas manifestações, pois há relatos de testemunhas e um abaixo-assinado que o confirmam, ainda que parcialmente. Na sequência, cabe verificar se ela ofendeu a hierarquia ao expedir ofícios diretamente aos órgãos públicos e à concessionária de energia, funções que seriam unicamente da atribuição da Presidência do Tribunal de Justiça. Verifica-se no texto dos ofícios expedidos pela magistrada que em nenhum momento ela se atribuiu ou usurpou funções exclusivas do Presidente do Tribunal de Justiça, limitando-se somente a deixar clara a sua preocupação e responsabilidade pela segurança dos funcionários, partes e advogados que frequentavam sua vara, da qual era corregedora permanente. Também não consta desses documentos ordem ou determinação, mas mera solicitação, mero pedido condizente com os objetivos da melhoria da segurança. Assim como dos funcionários, também se poderia esperar dos magistrados que atuavam nas varas instaladas no Fórum João Mendes atitudes mais firmes no sentido de se ver garantida a sua segurança e das centenas de usuários. Embora exageradas e um tanto quanto desmedidas as atitudes tomadas pela representada, não se pode desconsiderar o clima de apreensão reinante naquele momento em que foram tomadas como resultado dos repetidos eventos perigosos que aconteceram naquele local. Não se está afirmando aqui a correção no procedimento adotado pela representada, mas que, mesmo inadequadas, as suas ações não caracterizaram a infração administrativa que lhe foi imputada, até por não se extrair de sua conduta qualquer intenção de se sobrepor às ordens da presidência do tribunal, mesmo de dolo, nesse sentido, como bem verificou o desembargador Malheiro em seu voto contrário à instauração do procedimento. Aspas, não vislumbre nenhum dos ofícios enviados para aqueles órgãos fiscalizadores, nem tampouco para aquele enviado ao juiz diretor do fórum, qualquer dolo ou intenção da magistrada de usurpar a atribuição exclusiva da presidência do Tribunal de Justiça. De fato, exagerou, sem que pudesse, contudo, denotar qualquer afronta às atribuições da Igreja Presidência. Concluindo, diz o desembargador, tenho como atípica a conduta da magistrada, reputando-a motivada única e exclusivamente a um ímpeto na solução de problemas do prédio, precipitada por uma situação fática emergencial e que, infelizmente, não foi inédita no Fórum João Mendes Júnior. Fecha aspas. Assim, não tendo a conduta da representada, a meu ver, caracterizado plenamente a invasão da esfera de competência administrativa exclusiva da presidência do tribunal, com possível quebra de hierarquia e subordinação, e não estando provados a falsidade do conteúdo de sua mensagem eletrônica, ou, por fim, que tivesse orientado funcionários à realização de manifestação ou paralisação dos trabalhos, a solução cabível é decretar a improcedência do presente processo administrativo, e esse é meu voto. Rejeitadas as preliminares, meu voto propõe que se julgue improcedente as imputações de infração disciplinar. O eminente relator propõe a improcedência do procedimento. Desembargador Arantes Teodoro. Gostaria de ter vista desse caso, senhor Então, presidente. adiado a pedido do desembargador José Henrique Arantes Teodoro. Esse é o resultado provisório. Vamos. Há alguns processos que podem ser julgados em bloco. Essa minuta de resolução que dispõe sobre a convocação de juízes de primeiro grau para auxílio e substituição em segundo grau é o número 9. Desembargador Paulo Dimas. Senhor presidente, eu estive lendo a resolução e um ponto que me chamou a atenção
foi que a restrição para a convocação de juízes de primeiro grau em relação aos juízes da capital, né? Juízes titulares de cargo da capital. Lá no artigo 6º, do inciso 3º, diz lá que só poderão ser convocados juízes da comarca da capital. Faz remissão a uma regra da Loman que, ao meu ver, é uma regra antiga que talvez não esteja hoje de acordo com a estrutura que o tribunal tem, principalmente pelo fato que hoje nós temos aí, né, as comarcas de entrância final fora da capital, aqui mesmo na Grande São Paulo, inúmeras delas, e até outras comarcas próximas, né? Então eu queria saber de Vossa Excelência o que motivou essa restrição, se não seria o caso de... Porque eu me lembro que quando o desembargador Viana Santos iniciou esse trabalho de convocação, em princípio se colocou essa restrição, e eu até na época conversei com ele para que os colegas de outras comarcas de entrância final também pudessem ter a oportunidade de participar desse trabalho, porque os colegas hoje que vêm do interior vêm direto para o tribunal, tá? E seria importante também essa experiência de passar pelo órgão colegiado e ter a oportunidade de disputar essa convocação em igualdade de condições com os colegas de entrância final da capital. Então foi uma colocação que nós fizemos na época, e eu acho que de alguma maneira na época o desembargador Viana Santos corrigiu essa questão. E agora eu estou vendo que nessa nova minuta nós temos também essa indicação de que só juízes de titulares da comarca da capital é que poderão eventualmente ser convocados. Não tem sido adotada essa praxe, e nós, no Conselho, atendemos às ponderações dos 3 presidentes das sessões, que são os beneficiados com essas convocações, e foram eles que nos trouxeram um projeto que o Conselho atendeu diante das ponderações, mas talvez o vice-presidente queira também acrescentar alguma coisa. Na verdade, é o seguinte, a dificuldade de locomoção, a questão que também foi levada em consideração, o problema de pagamentos eventuais de diárias, porque nós temos recebido inúmeros pedidos. O órgão especial não tem ideia de quantos pedidos nós temos recebido, de pagamento de compensações e diárias por prestação de serviços, nem sempre extraordinários. Então, nós quisemos evitar essa questão. Mas, independentemente disso, esta resolução ela foi elaborada exatamente para pôr fim a uma antiga. Todos sabem, eu não sabia disso, mas depois fiquei sabendo, e agora todos passam a saber, que nós não podemos mais convocar juízes, como antigamente nós convocávamos, não é? Juízes por seu merecimento para substituir determinada Câmara, determinado setor, alguma coisa assim. Por quê? Porque o CNJ proíbe. E eles têm uma colocação que realmente é inusitada. Eles têm insistido várias vezes conosco, quando tem conversado com o Conselho, na inamovibilidade de juízes auxiliares da capital. Então, nós ficamos com medo também de começarmos a ampliar essas convocações para os bagrinhos, que seria o caso, e resultar também, né, nesta colocação, que no meu ponto de vista não é técnica, não é de inamovibilidade. Mas não é só esse o problema. O problema também desta resolução foi para pôr fim à antiga lista que nós tínhamos, que ela se descaracterizou, vamos dizer assim. Porque quando foi feita a inscrição naquela lista que hoje está em vigor, ainda não foi revogada, porque nós não aprovamos essa daqui, nós temos hoje juízes que estão em 750 na ordem de antiguidade, 600 e tantos na ordem de antiguidade, em detrimento de outros mais antigos com maior experiência que não se inscreveram à época. Então a ideia da gente era reorganizar, mas longe, e esta aí é um compromisso que pelo menos eu posso falar em nome do Conselho inteiro, mas longe a ideia é de trazer realmente bagrinhos para substituir em tudo quanto é lugar. A ideia é reorganizar e não desfalcar as varas, porque o que nós temos um temor realmente é que as varas fiquem desfalcadas. Elas já estão com a estrutura
vamos dizer assim, desarticulada também, tanto é que é uma preocupação da presidência e do Conselho também, a convocação e a chamada de novos escreventes exatamente para cobrir a defasagem. O corregedor agora esteve, inclusive, fazendo correção e ele constatou exatamente algumas conversas. Então, a ideia não é virar uma panacea aqui, transformar isso numa lista que nós vamos trazer todo mundo. Por isso mesmo que nós ficamos preocupados em restringir o alcance apenas à comarca da capital, em razão desses motivos. Não houve nenhum outro motivo de, vamos dizer assim, discriminação. Mas, senhor presidente, o que eu penso, porque nós temos, evidentemente, que observar a lista de antiguidade. Com certeza nós temos muitos e muitos colegas mais experientes em comarcas de entrância final no Grande São Paulo, no interior, que poderiam dar essa contribuição. Eu reconheço que tem a questão da diária, mas a diária seria especificamente, provavelmente por dia da sessão ou coisa parecida, isso poderia ser regulamentado, não sei até como é que isso funciona, porque se ele vem convocado para cá, uma questão... O plano dessa gestão não é convocar, foi só normatizar, porque nós temos 400 vagas no quadro e há juízes respondendo por 4 comarcas. Inclusive, recentemente, um juiz se exonerou, depois de 19 anos de magistratura, porque não suportou esse acúmulo de serviço. Nós não vemos perspectiva de suprir esses 400 cargos, nada obstante 2 concursos possam ser realizados simultaneamente, né? Então, era normatizar. Tanto que, a minha vontade seria não tratar desse tema, porque os magistrados podem pensar que vai haver convocação, e não vai haver. No momento não haverá convocação. Absoluta impossibilidade. Mas eu pensaria, senhor presidente, que talvez, se for só para normatizar, eu não afastaria a possibilidade dos juízes das comarcas de entrância final, de outras localidades serem convocados, porque eu acho que isso quebra um pouco a isonomia que tem que haver. Hoje eu entendo as ponderações que foram feitas, né, pelos presidentes de sessão, mas eu me permitiria colocar que deveria deixar em aberto. Nós esbarramos, desembargador Paulo Dimas, no artigo 118, parágrafo 1º, inciso 3º, da Loman. A Loman ainda está valendo. Então, mas nós explicitamente contrariar a lei, não é um órgão especial, não me parece prudente. Eu estou com a redação aqui, né? Mas me parece, aqui fala que, nesse artigo 118, parágrafo 1º, inciso 3º, fala que serão convocados, mediante sorteio público para convocação, os juízes da comarca da capital, por tribunais de justiça, onde não houver tribunal de alçada, e onde houver, dentre os membros desse, por tribunais de justiça, dentro dos juízes na comarca de sede do tribunal de alçada, por o mesmo. Eu reconheço que tem esta regra aqui, mas hoje a estrutura mudou muito, né? Não se pode falar hoje em questão até de deslocação e tudo mais. Nós temos agora o julgamento virtual, temos vários mecanismos, sem contar que nós fizemos câmaras extraordinárias e só pudemos contar com os juízes de fora da capital. Eu mesmo presidi uma Câmara extraordinária na seção de Direito Público só com juízes do interior, tá, que se dispuseram a vir, a trabalhar e a participar. Eu acho que alijar da convocação o juiz, não me parece que essa regra aqui seja inafastável, principalmente porque nós mudamos muito a estrutura do nosso judiciário em primeiro grau aqui no estado de São Paulo. Então, eu faria só essa ponderação, mas não há nenhum óbice. Eu entendo que a resolução proposta atende às expectativas, mas eu acho que os juízes de entrância final do interior vão se sentir excluídos e de alguma maneira, vão se sentir desprestigiados, porque nós vamos criar, na verdade, 2 classes de juízes de entrância final. Os juízes que podem receber convocação e estar na capital, participando, inclusive, de um órgão colegiado e em tribunal, para poder, eventualmente, até se preparar para uma futura promoção. E, por outro lado, vamos ter os juízes da comarca da capital que vão ter essa facilidade de acesso. Eu não sei se isso seria pertinente. Eu acho que a ponderação de Vossa Excelência é extremamente pertinente, mas, além do texto da Loman, existe a contenção, né? Nós estamos tentando, não há possibilidade de ampliar o pagamento de diárias, e o terceiro motivo que talvez impossibilitasse os 2 outros é que não se pretende fazer convocação de juízes para auxiliar. Então, eu proponho que seja aprovado da forma como foi
proposta pelo Conselho, sem prejuízo de anotar essa ponderação de lege diferenda. Alguém mais quer se manifestar? Desembargador Tristão? Senhor presidente, eu estava lendo o texto da resolução, que acompanha em linhas gerais o que dispõe a respeito à resolução do Conselho Nacional de Justiça. Essa questão da convocação dos juízes do interior já foi discutida na gestão passada em sessão do Conselho Superior da Magistratura, quando se liberou, inclusive pelo meu voto, que seriam convocados somente juízes da capital. Mas agora, revendo a questão e até ouvindo as ponderações do desembargador Paulo Dimas, eu acho que não há razão para que se crie na instância final duas categorias de juízes. E vejo também aqui que o óbice o óbice financeiro não existe, porque o artigo 5º da resolução é expresso ao mencionar que os juízes de primeiro grau, convocados para exercer função de substituição ao auxílio no tribunal, receberão, entre vírgulas, exclusivamente a diferença de remuneração para o cargo do desembargador, o que veda qualquer outro tipo de vantagem, entendo eu, até de diárias ou de deslocamento. É claro que o juiz que quiser vai ficar a cargo dele, arcar com as despesas. E eu faria ressalva também, senhor presidente, aqui quanto a outro dispositivo, que é o parágrafo único do artigo 8º. Lá atrás se estabelece algumas restrições aos juízes que não podem aceitar a convocação, que são aqueles que estão convocados, exercem função no eleitoral, enfim, outras atividades de ordem administrativa. E aqui diz que dentro do parágrafo único, menciona que dentro do prazo previsto no parágrafo anterior, o juiz que declinar da convocação não perderá sua posição na lista, podendo aceitar a convocação posterior. O que me parece que é uma reserva de vaga inaceitável, porque vai em detrimento daquele juiz que está na vara esperando a convocação. E aquele que não aceitou no passado por uma conveniência pessoal dele, depois ele reserva a vaga. Então, a minha sugestão é de que seja retirado esse parágrafo segundo do artigo 8º da resolução. Desembargador Corregedor-Geral. Senhor presidente, eu entendo as ponderações tanto do desembargador Paulo Dimas, sempre muito cioso na defesa dos interesses dos magistrados, e do desembargador Tristão Ribeiro. Com relação à possibilidade de, por uma determinada convocação, algum integrante da lista não aceitar, isso é perfeitamente possível. É possível imaginar que, num determinado momento, por alguma questão pessoal, esse magistrado não possa assumir esse ônus a mais. E isso não justificaria que ele saísse da ordem que se encontra na lista. Essa matéria foi largamente discutida na sessão do Conselho Superior da Magistratura, e inclusive com o auxílio dos presidentes de sessões, nós chegamos a essa conclusão, de que para o interesse público é melhor que sejam convocados apenas juízes da instância final da comarca da capital. E isso parece-me que é o que melhor atende ao interesse público, embora possa não atender em determinados momentos interesses particulares de alguns magistrados. Bem, nós vamos... Alguém concorda com as duas supressões ou alteração do desembargador Ganzella? Então, vou colher os votos. Eu, respeitosamente, mantenho a original. Desembargador Eros. Também. Desembargador Corregedor-Geral. Também. Desembargador Guerreiro e Rezende. Também. Desembargador Walter. Desembargador Xavier de Aquino. Também. Desembargador Pires Neto. Também. Desembargador Ferreira Rodrigues. Também. Desembargador Péricles Pisa. Também. Desembargador Evaristo dos Santos. Também, senhor. Desembargador Márcio Bartoli. Desembargador Salete. Também, senhor presidente. Desembargador Mortari. Também. Desembargador Ambra. Também. Desembargador Macraken. Catavênia também.
Desembargador Paulo Dimas é pela divergência. Desembargador Ganzella também. Desembargador Itamar. Também, senhor. Desembargador Vandercy. Também, senhor presidente. Desembargador Arantes Teodoro. Também. Desembargador Tristão é divergência. Desembargador Vilém. Também. É também Com divergência. processo. Não, Com processo. Desembargador Luiz Antônio Godoy. Original. E desembargador Luiz Soares de Mello. Os desembargadores Luiz Paulo Dimas e Tristão querem fazer um voto? Fazer uma sugestão, né, para mudar de ponderação. Tá certo. Isso é importante para reestudo. Tá bom. Então foi aprovada como formulada. O número 10 é remanejamento de competência da vara do Foro Distrital de Barrinha, não instalada, para que passe a ser segunda vara criminal da comarca de Sertãozinho. Há muitos casos assim, de varas que foram criadas antigamente, como o Foro Distrital, não tem condições de ser instalada, mas auxiliariam bastante a sede. Então, Sertãozinho é uma dessas comarcas. Se Vossas Excelências aceitarem, nós transformaremos a vara do Foro Distrital de Barrinha em segunda vara criminal de Sertãozinho. Pode ser? Então, esse é o resultado. Número 11, remanejamento de competência do anexo da infância e da juventude da terceira vara da comarca de Leme para a futura vara criminal, atual quarta vara da referida comarca. Também são remanejamentos que passam por estudo, manifestação dos setores técnicos e de acordo com o pessoal da comarca também. E há o pedido do desembargador, do ministro Dias Toffoli, pedindo pelo prazo de 1 ano a convocação dos juízes, do juiz Carlos Vieira Fonda da MEC e Márcio Antônio Boscaro, para exercer funções de juiz auxiliar da presidência. Eu autorizei, diante do pedido do ministro, a de referendo do Colégio do Órgão Especial. Pode ser aprovado? Então, são 3 escalas de plantão de cada sessão, 15, 16 e 17, procedimento rotineiro. 18 é a indicação de 4 cargos de desembargador de carreira, decorrentes das aposentadorias dos desembargadores Antônio Dimas Cruz Carneiro, Antônio Vilenilson Vilar Feitosa, Samuel Alves de Melo Júnior e Júlio dos Santos Vidal Júnior. São promovidos por antiguidade a doutora Maria Laura de Assis Moura Tavares e Guilherme de Souza Nucci, e por merecimento, doutores Teodureto de Almeida Camargo Neto e Fábio Guide Tabosa Pessoa. Aprovado. Terminou? E agora tem mais. A permuta solicitada pelos doutores Eduardo de Lima Galdurós, juiz de direito da vara do Juizado Civil e Criminal da comarca de Avaré, e Jair Antônio Pena Júnior, juiz de direito da vara do Juizado Especial Civil e Criminal de Cotia. E agora só os afastamentos, que são aqueles rotineiros. Com isso, nós terminamos a sessão administrativa. Agradeço a doutora Rosana. Há um pedido de retificação de súmula, pedido do desembargador Evaristo dos Santos. Ele quer falar alguma coisa? Não, quer vista física. E foi julgado em bloco, e a vista física é o desembargador Evaristo dos Santos para retificação. Autorizado. Quais são os pontos? Tem aqui o eminente relator, desembargador Péricles Pisa, número de ordem 20, defere o adiamento por uma sessão para sustentação oral. Não, sem sustentação. É só adiamento por uma sessão, né, desembargador? Número 20 da pauta. O 2 e o 5 não houve condições de elaboração do voto e continuam adiados, o 2 e o 5. Agora nós vamos dar preferência ao desembargador Rui Coppola, que comparece convocado
O número 1 da pauta é da relatoria do desembargador Péricles Pisa, que negava provimento ao agravo regimental contra o presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, e o desembargador Rui Coppola pediu vista e está com a palavra. Senhor presidente, esse processo eu estou acompanhando o eminente relator, e o pedido de vista, eu vou justificar, foi simplesmente em razão de 2 mandados de segurança, um da minha relatoria e outro do desembargador Arantes Teodoro, que envolviam o mesmo tema. E, se Vossa Excelência até já me permite, eu estou acompanhando o eminente Péricles Pisa, e vou até antecipar já. Eu já revi meu posicionamento diante das ponderações feitas pelo doutor Arantes Teodoro no voto dele, que o voto dele tinha duplo fundamento. E eu estou acompanhando o segundo fundamento do voto de Sua Excelência, que é com relação à obtenção de vantagens em data posterior à emenda constitucional, e estou denegando a segurança. Eu já encaminhei esse meu voto retificado a todos os integrantes desse órgão especial, senhor presidente. E, nesse caso, peço vênia para acompanhar o desembargador Pisa. Então, o relator e o segundo juiz negam provimento ao agravo, e esse pode ser o resultado. O número 11, desembargador Rui Coppola, foi adiado a pedido do desembargador Arantes Teodoro, após o voto de Vossa Excelência, concedendo a segurança. Então, desembargador Arantes Teodoro, com a palavra. Presidente, eu aqui trouxe uma declaração de voto que aponta 2 particularidades pelas quais se há de denegar a segurança. Uma delas é a questão fática, a questão dos valores alcançados pelo corte. Me parece que, quanto a esse ponto fático, não há mais divergência, porque o doutor relator alterou esse posicionamento. E a segunda é a questão, o segundo óbice seria o óbice jurídico. O órgão especial tem entendimento firme, no sentido de que esses benefícios anteriores à emenda constitucional não são alcançados pelo teto, mas não é isso o que pensa nem o Supremo Tribunal, nem o STJ. Eu, evidentemente, respeito a posição, acompanho, mas eu entendo que é perigoso nós criarmos uma falsa expectativa no jurisdicionado, dando a ideia de que ele está tendo o seu direito tutelado, quando, na verdade, decisões assim não subsistem. Desculpe falar, há uma virada de esquina. Aqui mesmo, nesse caso, assim que o órgão especial ratificou a liminar concedida pelo relator, pouco depois o Supremo Tribunal Federal, por decisão monocrática, suspendeu os efeitos do acordo. Porque o fato é que, em Brasília, nenhuma das cortes aceita esse argumento de que essas vantagens, no caso específico dessa emenda constitucional 41, não se submetam ao teto. Então, o meu voto, nesse caso, nos demais, denegando, sim, a segurança por esses 2 fundamentos, por uma questão fática e também por uma questão jurídica. Então, aqui eu declaro o voto para afirmar esse entendimento. Desembargador Paulo Dimas. Senhor presidente, nós discutimos esse tema na sessão passada. Eu, com relação ao voto que foi posto pelo eminente relator, acompanho ele naquela questão de que realmente aquelas vantagens adquiridas antes da emenda 41 não se submetem ao teto. Eu tenho voto a respeito, inclusive fundado em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive em acórdão do ministro Lewandowski, que foi observado pelo plenário em casos em que envolvia, inclusive, vantagens que eram para ministros aposentados do próprio STF. Mas aqui no caso específico tinha uma particularidade que eu já havia ressaltado quando julgamos o agravo regimental, que no caso desta funcionária especificamente, o excedente ao teto só se verificou com as vantagens adquiridas após a emenda 41. Então, no caso concreto, realmente, eu acho que era o segundo fundamento que foi externado pelo desembargador Arantes Teodoro, me parece pertinente e eu denego a segurança por esse fundamento, mas o desembargador Rui já fez essa correção, então eu acompanho o relator. O desembargador Rui fez as 2 alterações? Não, Vocês continuam concedendo? Não, eu estou denegando. O voto do desembargador Teodoro tem duplo fundamento, e um deles é suficiente para denegar a segurança. Então não há divergência. Não há divergência comigo. A divergência é contra a fundamentação. Só fundamentação. Porque o desembargador, eu, como desembargador Rui Coppola, entendemos que aquelas vantagens anteriores à emenda 41 não se submetem ao teto. Sim, e mas essa é a provocação dele, da qual diverge o desembargador
Então, acho que nós precisamos talvez escolher os votos para ver qual posição talvez vá prevalecer. Eu fico com o relator. Desembargador Arantes Teodoro. Quanto à denegação, não há Não há, divergência. é denegar. Eu apenas declaro o voto, Sim. complementando pelo meu entendimento Está certo. pessoal. É verdade, porque o relator será o desembargador Rui Coppola. Está certo. Não. Desembargador Almeida Guilherme. Senhor presidente, já está esclarecido. Então, eu acho que pode ser continua o relator do desembargador Rui Coppola e Vossa Excelência declara desembargador Paulo Dimas. Desembargador Arantes também? Se Só declara. desembargador Arantes. Então, tá bom. Esse é o resultado. O número 13, o desembargador Arantes Teodoro é o relator de um mandado de segurança. E deve ser praticamente uma situação idêntica. Senhor presidente, eu pedi vista por ordem do desembargador vice-presidente, na oportunidade, e eu estou acompanhando o desembargador Teodoro, só isso. Não teve então, nenhuma divergência. É o mesmo tema, né? Foi uma deliberação do presidente, do vice-presidente, que eu acatei incontinente. Esse é o resultado denegando. Exato. Denegando. Senhor presidente, peço autorização a Vossa Excelência para me retirar. Eu lamento conceder. Vossa Excelência poderia permanecer. A perda conosco. será minha, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Nós podemos julgar alguns blocos. Conflitos de competência 16, 17, 18, desembargador Evaristo dos Santos, 18 e 19. 16, 17 e 19. O 18 será julgado separadamente. Representação criminal 27 e 28. Amém. Obrigado. 27 e 28. Mandados de segurança 24, 25 e 26. Agora, os julgamentos a serem presididos pelo eminente vice-presidente, porque eu estou impedido. Depois, o que tem? O número 14 da pauta, com pedido de preferência, é um agravo regimental da Comarca de São Paulo. Desembargador voto Guilherme, relator com voto 16.060. Senhor presidente, ao apreciar o pedido de liminar formulado pelos impetrantes, depois de regularizada a representação e prestadas informações pelo coordenador do DEPRE, eu indeferir a concessão pleiteada, que é motivo agora de agravo, e eu leio o voto rápido. Recapitulando no essencial, a questão controvertida tem-se que, deferido o pedido de sequestro em favor dos impetrantes, a Egrégia Presidência, com apoio na Emenda Constitucional 6209, decretou a extinção do pedido, mas o colendo órgão especial concedeu segurança, mandado de segurança do número tal, determinando o prosseguimento do pedido de sequestro de rendas até seus ulteriores termos. O Departamento de Águas e Esgoto, então, interpôs recurso extraordinário, pleiteando que a ele se deferisse efeito suspensivo, requerimento esse a que acedeu o DD presidente desta Corte, determinando o sobrestamento do feito nos autos de sequestro até o trânsito em julgado no mandado de segurança e a liberação em favor da EE do valor apreendido. O efeito suspensivo outorgado ao recurso extraordinário interposto pela pessoa política fundou-se em ter sido seu segmento sobrestado, em razão de reconhecimento de repercussão geral, fazendo exurgir competência ao presidente do Tribunal de Justiça para resolver o pedido de medida cautelar, interpretando, ao contrário, o senso, mais consentaneamente, a súmula 435 do Supremo Tribunal Federal, expedida antes da introdução da repercussão geral em nosso ordenamento jurídico. Teve por assunto também o entendimento do STF, para quem compete ao Tribunal de Origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional tratada, cito a fonte aqui. A ordem de deliberação do valor sequestrado em favor do DAE não ofendeu o inciso 36 do artigo 5º da Constituição Federal, pois a constrição da quantia nos autos de sequestro de rendas públicas procedida inicialmente, por óbvio, não fez surgir direito adquirido para os impetrantes. Não figurou ato que se tenha aperfeiçoado tucur
ou decisão capaz de produzir res judicata, não havendo falar em vedada retroação de efeito. Pelas razões expostas é que se afirmou a ausência de plausibilidade jurídica no pedido de concessão de liminar, e pois eu estou propondo a rejeição do agravo, o indeferimento do agravo. O relator nega provimento ao agravo. Negaram provimento ao agravo, votação unânime. Nós temos condições de votar o 7, o 8, o 9 e o 10, porque já consta, são todos da relatoria de Roberto Macracken, com o segundo juiz, desembargador Evaristo dos Santos. A divergência aqui é no aspecto processual, né? 7, 8, 9 e 10. Tem a palavra, senhor presidente. Bom, eu, data vênia, estou divergindo do ilustre desembargador Macracken, entendendo, em resumo, o que já antecipei no voto que encaminhei a cada um dos colegas, que me parece que, por ser mandado de segurança uma garantia constitucional, não deve ser mitigada o campo de sua abrangência ou de sua admissibilidade. Observo que o artigo 5º, inciso 2 da Lei do Mandado de Segurança, diz que ele cabe de decisão judicial da qual cabe a recurso sem efeito suspensivo, que é, no meu modo de ver, exatamente a hipótese dos autos. É uma concessão de eficácia de suspensividade a outro mandado de segurança, outra liminar, em mandado de segurança, ato político do ilustre presidente, do egrégio presidente da Casa, não deixa de ser um ato jurisdicional passível de mandado de segurança, na medida em que o agravo que previsto na lei, nos termos do artigo 15 da Lei do Mandado de Segurança, expressamente não tem efeito suspensivo. Razão pela qual eu menciono aqui precedentes do Superior de Justiça a respeito do tema específico e opiniões a respeito da súmula 267 do Supremo, editada em época anterior à atualização atual e sempre interpretada restritivamente, no sentido de que exatamente o recurso sem efeito suspensivo comporta mandado de segurança, né? Estou propondo que se afaste a extinção ou a denegação da ordem por esse fundamento processual e que se dê prosseguimento e processamento ao remédio constitucional. É o meu voto, senhor presidente, nos 4 casos. O relator quer se manifestar ou podemos... Senhor presidente, eu mantenho a minha posição, inclusive acompanhando, na verdade, o parecer do Ministério Público lançado, e onde fica registrado que é cabível recurso de agravo do instrumento com eventual efeito suspensivo. Então, eu entendo que o efeito suspensivo não restou prejudicado. E a via eleita, a especial derroga a geral e o mandado de segurança é específico. E havendo recurso próprio, eu entendo, com todo respeito ao entendimento do doutor Evaristo, que é profundo conhecedor da matéria, eu entendo que a minha posição mais se adequa ao caso, respeitosamente, e mantenho o meu voto. Desembargador Antônio Carlos Vilém. Senhor presidente, com o respeito que merece o entendimento do desembargador Evaristo dos Santos, eu entendo que deve prevalecer o voto do relator. Inclusive, anotei, eu fiz algumas considerações e tem um enfoque do tema um pouco diferente daquele conferido pelo desembargador Evaristo dos Santos. Eu anoto aqui que o mandado de segurança ele tem sistema recursal próprio e quanto às decisões de suspensão de liminar ou de execução de sentença concessiva da ordem pelo presidente do tribunal, essas normas prevêem apenas a interposição de agravos sem efeito suspensivo. É certo que o artigo 5º, inciso 2º da Lei do Mandado de Segurança, dispõe que não caberá mandado de segurança contra a decisão judicial que comporte recurso sem efeito suspensivo. Mas a interpretação contrária ao senso desse dispositivo não é suficiente para se admitir a interposição de mandado de segurança nesses casos. Isso porque
nos casos de suspensão pelo presidente do tribunal. Isso porque não se pode olvidar que a decisão de suspensão é de natureza política, amparada nesse modo em juízo de conveniência e oportunidade feito pelo presidente do tribunal. Se assim é, e tendo em conta, por outro lado, que o mandado de segurança objetiva corrigir ilegalidade ou abuso de poder, evidencia-se que ele não pode ser utilizado como instrumento de controle daquele juízo de conveniência e oportunidade. Ressalte-se que a concessão da suspensão é fundada em conceitos jurídicos indeterminados, grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, circunstância que corrobora a discricionariedade do presidente do tribunal. Por essas razões, entendo que o mandado de segurança só pode ser admitido contra a decisão de suspensão nas hipóteses de vício formal, teratologia ou abuso de poder. Isso não é sequer alegado na impetração, cujos fundamentos jurídicos são essencialmente os mesmos utilizados para impugnar o ato administrativo originário. O impetrante objetiva, na verdade, a reapreciação da conveniência e oportunidade da suspensão, o que não se admite. Nesse sentido, menciono a doutrina de Eli Lopes Meireles, no mandado de segurança dele, atualizado por Gilmar Mendes, que consigna expressamente que fica ao alto critério do presidente do tribunal a valoração da conveniência e oportunidade da suspensão. Anoto ainda que os próprios julgados mencionados no voto divergente fazem referência à admissibilidade do mandado de segurança apenas nos casos de vício formal, de que aqui não se cuida, e sustentam e anotam também esses precedentes o juízo político que ampara o pedido de suspensão do artigo 14. Igual razão impede a admissão do mandado de segurança no caso presente. Por essas razões, eu acompanho o relator e anoto também que, neste caso, pelo menos no número 7, mais uma circunstância deve ser anotada, que já houve, inclusive, agravo regimental, já julgado e rejeitado por este tribunal. O que ele quer aqui é uma substituição, ou, nesse caso concreto, mais uma oportunidade de rediscutir a matéria. Por tudo isso, eu entendo que deve prevalecer o voto do relator, não se admitir no mandado de segurança. Se nós admitirmos a sua continuidade, nós vamos ter que examinar o mérito desse juízo de conveniência e oportunidade feito pelo presidente. Com a palavra, desembargador Evaristo dos Santos. Senhor presidente, não sei querendo ser repetitivo, mas só fazendo uma pequena observação. Data vênia, uma observação com relação à feita pelo desembargador McCracken, esse agravo previsto para a decisão que suspende e eliminar de mandado de segurança não se confunde com o agravo de instrumento previsto no Código de Processo Civil. Esse aqui, especialmente, é vedado o efeito suspensivo. E, com toda a vênia ao desembargador Vilém, eu observo o seguinte, que a observação feita, se a teratologia, ou que, enfim, se não foi alegada nesse caso, mas isso não seria objeto de mérito do mandado de segurança e não de cerceamento ab início dele? São duas ponderações que eu faço. Está em julgamento. Desembargador Antônio Carlos Vilém. Senhor presidente, data vênia, eu queria fazer só um acréscimo. Eu entendo que o que nós não podemos dar continuidade é justamente para apreciar esse juízo de conveniência e oportunidade. Daí a impossibilidade de se admitir o agravo do instrumento, cuja a ordem deve ser denegada de acordo com a lei atualmente em vigor, mas, na verdade, ele não pode ser admitido a essa discussão. Assim, desembargador Paulo Dimas. Presidente, eu tinha feito também uma anotação, justamente nesse sentido, que se a suspensão de segurança ou a suspensão de liminar compete ao presidente do tribunal, dentro dos pressupostos específicos que a lei especial prevê, esse reexame desse juízo que foi dito aqui, de conveniência e oportunidade, tem uma oportunidade específica, que é o reexame através do agravo regimental, porque senão nós vamos trazer ao novo mandado de segurança o reexame novamente de todos os pressupostos de cabimento ou não da suspensão da segurança ou da suspensão de liminar. E eu acho que isso realmente seria vedado aqui, porque senão nós vamos ficar reapreciando a mesma questão em mecanismos diferentes, e aqui ainda tem esse óbice de que a questão já foi apreciada por esse órgão especial em sede de agravo interno. Então, eu me permito aqui, data vênia, acompanhar o eminente relator com os acréscimos feitos do desembargador Vilém. Podemos escolher os votos. Alguém acompanha a divergência do desembargador Evaristo dos Santos? Então, denegaram... Perdão. Voto.
Declaração de voto? Sim, sem dúvida. Denegaram a segurança por maioria, vencido o segundo juiz, com declaração de voto. Para a declaração de voto, o desembargador Antônio Carlos Vilém. Isto vale por 7, 8, 9 e 10. Número 12 da pauta. Número 12 da pauta, eu havia pedido vista. É o mandado de segurança da comarca de São Paulo. E aqui é aquele caso do IPESP, aquela questão do precatório. E com todo respeito ao desembargador McCracken, eu estou acompanhando o segundo juiz. Eu explico por quê. É que nesse caso aqui, é a tese nova, a tese da emenda constitucional 62, que se aplica a todos os casos também. Mas, independentemente disso, o outro fundamento que foi levantado, eu fui conferir também nas informações do DEPRE, na verdade, a preterição que foi alegada aqui, não foi alegada, eu sei, a sua tese é de que a fazenda é um todo, mas é que a preterição, a dívida era em relação ao IPESP, o antigo IPESP, a antiga autarquia extinta, que a fazenda do Estado assumiu a responsabilidade. Mas a preterição é alegada em relação a uma carteira da antiga autarquia, que é a carteira de serventias. Então não há preterição, ainda que a gente quisesse desprezar a emenda constitucional número 62, que se aplica aqui ao caso. Então, com todo respeito, eu estou, pelo meu voto, acompanhando essa divergência e denegando a segurança. Senhor presidente, Vossa Excelência, tem a palavra. Eu peço a palavra só para um esclarecimento. Eu acho que tenho a sensação que a cessão ou a extinção aí de uma carteira não mudaria a ordem. E a questão do sequestro, naquele mesmo voto que nós adotamos em entendimentos anteriores, o próprio ministro Fux, nas ADIs 4357, 4357, 4425, deixa claro que aqui está sob pena de sequestro. Até o grifo no meu voto, por isso que eu estava mantendo a posição, porque o impetrante aí não deu causa. É que, na verdade, o sequestro no regime novo, ele só tem oportunidade em dois momentos, né? Ele tem oportunidade se não houver o depósito do percentual da receita líquida corrente. Essa é a primeira hipótese, que não é o caso aqui. Não. E a segunda, quando houver realmente preterição. Mas a preterição aí não é da entidade. Aí a preterição passa a ser do presidente do tribunal. Passa a ser do DEPRE, que não é o caso. Eles estão alegando preterição em relação aos depósitos anteriores, no regime anterior, quando se aplica, na verdade, a emenda 62 para o caso. É este o tópico que nós precisaríamos levar em consideração. Cabe sim sequestro, mas só que o sequestro só cabe na preterição produzida pelo presidente do tribunal, porque a receita líquida corrente está depositada em nome do Tribunal de Justiça, que não é o caso aqui, porque folha 68, se não me falha a memória desse caso, sim, não é? Ele aponta a preterição em relação a esta carteira de serventia. É só esse aspecto que eu queria colocar. De qualquer sorte, só para a última vez que eu me manifesto, a reforma, em que pese as importantes explicações dadas por Vossa Excelência, a reforma vai sofrer as consequências, que é impetrante. Por isso que, com todo respeito, eu afastei a preliminar e entendia pela concessão da segurança. Eu só queria esclarecer isso. Pois não. Em julgamento, então, quem acompanha o relator? Então, resultado desse julgamento é denegaram a segurança, vencido o relator sorteado, com declaração de voto. Declaração, relator passa a ser desembargador Evaristo dos Santos e com declaração de voto do terceiro juiz. Número 23 da pauta, mandado de injunção de São Paulo, Roberto McCracken, com voto 17.186. Com a palavra. Senhor presidente, é preferência não, né? Não. Então, eu enviei... Só impedimento. Eu enviei o meu voto
com antecedência a todos ilustres e nobres colegas, e pelo meu voto eu estou denegando a ordem. Em julgamento, denegaram a ordem, votação unânime. Agradeço a Vossa Excelência, imprescindível colaboração. Vamos dar preferência ao desembargador Armando Sérgio Prado de Toledo, que é o relator do número 6, embargos de declaração. O embargado é o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Embargante espólio de Alexandre Clio. Senhor presidente, em síntese, eu coloco os fundamentos que motivaram a anterior rejeição dos embargos de declaração, porque entendi suficiente e adequada a discussão dos fundamentos, e acrescento, tendo em vista esses novos embargos que é forçoso reconhecer serem cabíveis para rever a decisão com reexame de pontos sobre o qual já houve pronunciamento. Se temas ou matérias deixaram de ponto a ponto ser abordados, é porque não vicejaram e não está o julgador obrigado a rebater todo o alegado pelas partes. Basta que, em raciocínio lógico, demonstre bastante a justificar a decisão lançada. Não entendo como possa ser acolhida e acrescento que, entendendo ser oportuno, que foi juntado aos autos preliminares mandado de segurança em 22 de abril último, petição dando conta que recurso ordinário interposto pelos órgãos embargantes e faz a decisão proferida nesses autos em 31 de março de 2010, em que, após manifestação da excelentíssima Subprocuradora-Geral da República, houve pedido de desistência por parte dos recorrentes e consequente homologação. E aqui eu transcrevo os fundamentos da Subprocuradora que motivaram a desistência no que diz respeito ao mérito. E termino colocando que, em suma, entendo com a devida haverá ser desnecessário maior aprofundamento a respeito dos temas debatidos, porque toda a matéria trazida a julgamento novamente foram explicitadas, e assim eu entendo que se resolve. Por isso, senhor presidente, eu entendo que devam ser rejeitados esses novos embargos. O eminente relator propõe a rejeição dos embargos. E esse é o resultado. Agradeço a participação de Vossa Excelência. Dessa a preferência, senhor presidente. Então, nós vamos votar o número 3, que é um feito adiado a pedido do desembargador Roberto McCracken, depois do voto do relator, que julgava o conflito procedente competente uma das câmaras da primeira subseção do direito privado, e do desembargador Luiz Antônio Godoy, julgando o conflito procedente competente a 9ª Câmara de Direito Público. Então, com a palavra, o eminente desembargador Roberto McCracken. Senhor presidente, eu esqueci, foi culpa minha. Eu queria, por favor, manter adiado, inclusive que eu estou fazendo um levantamento de dados. Então, continua adiado a pedido do desembargador. Então, eu pediria essa gentileza, por favor. Número 4 é um processo adiado a pedido do desembargador Evaristo dos Santos, após o voto do relator desembargador Tristão, julgando a ação direta de inconstitucionalidade de São José do Rio Preto improcedente. Com a palavra, eminente desembargador Evaristo dos Santos. Senhor presidente, só para lavrar a posição diversa que venho sustentando aqui, é aquela questão de que a legislação local, ao estabelecer obrigações ao munícipe, impõe, no meu modo de ver, também ao próprio executivo, o dever de fiscalizar e impor multas no caso de descumprimento do preceito imposto. Eu faço referências a precedentes que venho julgando, que a posição desse egrégio tribunal realmente é bastante dividida, no meu modo de ver, e estou propondo que seja julgada procedente a ação da vênia do ilustre relator. Aberta a divergência. Desembargador Tristão Ribeiro. Senhor presidente, eu sou o relator deste feito e queria tecer algumas considerações a respeito do tema. Realmente a questão é divergência, conforme apontou o eminente desembargador Evaristo dos Santos, mas eu aqui estou reconhecendo que a iniciativa também compete ao legislativo local e não desbordando aí da sua atribuição esse tipo de assunto, de lei, embora imponha
fiscalização do Poder Executivo, porque justamente essa fiscalização, conforme tem sido decidido pelo Colégio do Órgão Especial, não demanda a formação de uma estrutura específica para tal finalidade. São algumas agências apenas a quais se imporá essa obrigação de fazer com que seus clientes, em determinados dias, não fiquem expostos a intempéries, de modo que eu não entendo aí que a matéria não se insere na esfera de competência exclusiva do Poder Executivo. Eu até colacionei aqui, trouxe agora, um precedente de um recurso ordinário relatado pelo ministro Celso de Mello, onde se decidiu, em um caso, inclusive, aqui do Estado de São Paulo, que era sobre a possibilidade do município estabelecer, mediante lei, uma obrigação das instituições financeiras de instalarem em suas agências dispositivos de segurança. E decidindo ainda que essa questão não tem repercussão no orçamento municipal, e inexistência de reserva de iniciativa, prevalência da regra geral da competência concorrente quanto à instalação do processo de formação das leis, legitimidade constitucional da iniciativa parlamentar. É um caso que se parece muito com esse que está sendo hoje julgado, e por isso, senhor presidente, eu peço vênia aqui, respeitando o entendimento diverso, para manter o meu voto. Então, nós temos aberta a divergência. Desembargador Arantes Teodoro. Senhor presidente, aqui, segundo consta, o propósito, a ideia do autor do projeto de lei, do vereador, foi impedir aquela formação de fila no lado externo do estabelecimento bancário. Um propósito nobre e que estaria realmente dentro da competência legislativa municipal. O problema é que, na hora de transpor isso para a lei, as coisas não se reproduziram, porque a lei não fala em fila. O que ela diz é algo que a agência bancária deve receber todo mundo que quiser entrar, em outras palavras. Ou seja, durante o horário de funcionamento, não se pode impedir a entrada de ninguém, alegando que ela já está lotada. Ou seja, a lei, na verdade, ela dispõe sobre uma questão de física, que nem é de direito. A lei, eu já disse isso, ela pode tudo, mas certas coisas ela não pode. E uma delas é acomodar dois corpos no mesmo espaço. O propósito foi nobre, mas na hora de transpor isso para o texto legal, incorreu nesse equívoco em tratar de um assunto, esse sim, que foge do alcance, não só da lei municipal, mas de qualquer lei. E por isso eu estou acompanhando a divergência e gostaria de antecipar meu voto nesse sentido. Desembargador Paulo Dimas. Senhor presidente, aqui, na verdade, em primeiro lugar, nós observamos que a lei impõe uma obrigação aos particulares, no caso, às agências bancárias do município. E, portanto, não interfere, a meu ver, em atividade administrativa do Poder Legislativo, do Poder Executivo, que implicaria em ofensa ao princípio da separação dos poderes. Nós até já, em casos similares, andamos aqui, por maioria também, assentando que o Legislativo poderia impor obrigações aos bancos, como, por exemplo, fazer alguma forma de impedir que o visualizasse a pessoa. Eu não me lembro bem como é o mecanismo, que era, de alguma maneira, um pano, né? Que fosse impedisse alguém ficar olhando a outra pessoa, manuseando o caixa eletrônico, etc. Aqui a ideia é impedir que os bancos deixem os clientes em fila fora do estabelecimento. Embora até o desembargador Arantes Teodoro mencione que a legislação pode dar uma outra conotação, mas me parece que está claro que fala que as agências bancárias do município deverão acomodar os seus clientes dentro do seu estabelecimento bancário. E os considerandos da lei mencionam que o que estava havendo é que muitas vezes se formavam filas fora do estabelecimento. E aqui a ideia é justamente zelar pela segurança do cliente do banco, e eu acho também a gente também não poderia entrar muito no mérito da lei propriamente. Não podemos entrar no critério de conveniência e oportunidade da legislação. Nós temos que examinar só se ela é constitucional ou não. E a constitucionalidade aqui invocada diz respeito simplesmente ao vício de iniciativa, que, ao meu ver, não se vislumbra, e a eventual perspectiva de acréscimo de despesas. Mas nós temos aqui também decidido, em várias situações concretas, é certo que por maioria, que essa atividade de fiscalização é connatural do exercício do poder de polícia e não implica, evidentemente, em maiores encargos, porque não se está a exigir, como disse o desembargador Tristão,
uma estrutura específica para esse trabalho que reflete simplesmente o exercício de poder de polícia do Executivo. Então, senhor presidente, adiantando meu voto, eu julgo a ação improcedente. Desembargador Itamar. Senhor presidente, o que eu pretendia dizer, na verdade, o colega Paulo Dimos disse, que o autor da ação é o prefeito, e ela está fundada no vício de iniciativa. E vício de iniciativa não há, nós sabemos disso. A matéria de interesse privativa do município e é concorrente à competência. Quanto à fiscalização, ela faz parte do poder de polícia do Poder Executivo e não acresce despesa que possa interferir no orçamento. Então, também acompanho o eminente relator. Desembargador Vilém. Senhor presidente, eu quanto ao vício de iniciativa também acompanho o relator, entendendo pelas ponderações que já foram feitas que não existe vício de iniciativa. Também quanto à ponderação que o desembargador Arantes Teodoro fez, data vênia, o que eu pondero também o seguinte, eu entendo que esse artigo 2º, ele diz o seguinte, em horário de funcionamento será sempre permitida a entrada do cliente, não podendo alegar que a agência bancária já se encontra com lotação máxima. Eu entendo que os bancos é que devem se adaptar a isso e não ao contrário. Se não existe essa limitação, essa exigência legal, a tendência é justamente das agências se tornarem cada vez menores, justamente para os clientes, e principalmente idosos não vão às agências, mas acessem pela internet. Então, eu entendo que é uma questão de adaptação dos bancos. Também nesse ponto, por tudo isso, eu acompanho o relator. Desembargador Walter Guilherme. Vista, senhor presidente. Então, adiado a pedido do desembargador Walter de Almeida Guilherme, após esses votos já lançados. Número 15, o desembargador Itamar Gaino é o relator. É um agravo regimental, em que é agravante a Câmara Municipal de Franca e agravado o prefeito de Franca. Agravo regimental contra a minha decisão que atribui o efeito suspensivo à ação. E trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo prefeito do município de Franca contra uma lei de iniciativa do Poder Legislativo que estabelece isenção de IPTU para portadores de câncer. Ao analisar a petição inicial, eu achei que eram relevantes os fundamentos, resolvi, então, conceder a liminar. Trata-se, portanto, apenas de uma cautela. E o julgamento final, que será breve naturalmente, resolverá o mérito. O presidente da Câmara, nesse agravo regimental, se estende em razões relacionadas ao mérito. Eu acho que isso é uma precipitação. Por enquanto, nós temos que tratar apenas de uma cautela. Não há motivo para tanta preocupação por parte do presidente da Câmara. Então, eu estou negando o provimento. Desembargador Evaristo dos Santos. Adiado a pedido do desembargador Evaristo dos Santos. Número 21 é o desembargador Luiz Ganzella, relator de uma direta de inconstitucionalidade pertinente ao município de Itaí. Senhor presidente, eu estou propondo a extinção da ação sem julgamento do mérito, porque a inicial não foi subscrita pelo prefeito e a procuração, como órgão especial tem decidido, não tem poder específico. Foi concedida oportunidade para a regularização do mandato, mas não foi atendida. Por esse motivo, estou propondo, senhor presidente, extinção sem julgamento do mérito. Ilustre relator propõe extinção sem julgamento do mérito. Desembargador Corregedor-Geral. Eu peço vista. Adiado a pedido do desembargador Corregedor-Geral. Número 22, embargos de declaração. Desembargador Guerreiro e Rezende é o relator. Está rejeitando. É a rejeição dos embargos. Esse é o resultado. Número 18 e último, desembargador João Carlos Salete é o relator. É um conflito de competência em que se contende em relação
a 9ª Câmara de Direito Privado e a 5ª Câmara de Direito Público. Senhor presidente, o voto foi enviado aos colegas. Em suma, segundo a ementa que lancei, conflito de competência, ação civil pública movida pelo município de Mogi das Cruzes, com fulcro no artigo 5º da Lei 7.347, 85 e 6.766, 79, e Lei Municipal 4.630, 97, e sua alteração, visando regularização de lotamento implantado de fato pelos réus, aspas, proprietários, compromissários ou possuidores, pedido fundado no Poder Administrativo e Fiscalizatório do município e tendo em vista termo de compromisso de ajustamento de conduta celebrado com o Ministério Público do Estado, causa que se enquadra na competência da Seção de Direito Público. Precedentes do colendo do órgão especial, que eu menciono, eu estou julgando procedente o conflito e competente a Câmara suscitada, a 5ª Câmara de Direito Público, senhor presidente. Para o erudito relator, a competência é da 5ª Câmara de Direito Público. E esse é o resultado. Desembargador Evaristo dos Santos. Adiamento? Sim. Então, adiado a pedido do desembargador Evaristo dos Santos. Não há mais processos a julgar, mas eu queria só 2 palavrinhas. Uma, o desembargador Arthur Marques da Silva Filho, presidente da Seção de Direito Privado, veio me comunicar pedindo que transmitisse aos eminentes pares que o senador Antônio Carlos Rodrigues ligou a ele dizendo que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça a PEC que trata do adicional por tempo de serviço. Então, aparentemente, está em bom caminho essa PEC. Em relação às sessões do órgão especial, eu consultaria Vossas Excelências se nós podemos não realizar a sessão no dia 18, porque é véspera do Corpus Christi, que é 19, e se podemos marcar para julho apenas 2 sessões, a do dia 2 e a do dia 30. Nós estamos com processos em dia e isso foi sugerido pelas secretárias respectivas. Podemos fazer assim? Então, muito obrigado. Está encerrada a sessão.